Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje vamos mergulhar num documento que pode parecer um bocado técnico, não é? Mas é fundamental para a vida de milhões de católicos. A Instrução Geral do Missal Romano. No fundo, é como se fosse o guião oficial para celebrar a missa no rito romano, em todo o mundo. Exato. Mas não pensem que é só tipo um livro de regras. Pelo contrário, este documento acaba por refletir séculos de fé, de tradição e também, claro, um esforço constante da Igreja para que a Eucaristia, que é a celebração central, continue a fazer sentido hoje. Sem dúvida. A grande questão aqui, talvez, é como é que um texto assim, normativo, consegue equilibrar uma herança tão antiga com as necessidades pastorais do nosso tempo. Vamos tentar perceber isso. É isso mesmo. A instrução geral é muito mais do que um manual. É mesmo a expressão de como a Igreja entende e procura viver a Eucaristia. O objetivo, claro, é garantir a dignidade, a fidelidade à tradição, mas também, e isto é crucial, promover aquilo que o Concílio Vaticano II tanto frisou. A tal participação plena, consciente e ativa de todos. Isto repete-se várias vezes no texto, veja bem. Ah, interessante. Sim, mostra a importância que lhe dão. A instrução até descreve a missa como o centro de toda a vida cristã, o coração da fé, mas tornado visível ali na celebração. Então vamos lá começar pelo básico. O que é exatamente a missa, de acordo com esta instrução? Claramente não é só uma reunião, pois não? Não de todo. O documento usa palavras fortes: sacrifício, memorial, banquete pascal. E a ideia da presença real de Cristo. Essa é mesmo central, não é? Absolutamente central. A instrução define a missa como sendo, antes de mais, a ação do próprio Cristo e também do povo de Deus, mas um povo hierarquicamente ordenado. Ela reafirma, assim, a natureza de sacrifício na linha do que disse o Concílio de Trento, mas também a descreve, e aqui já na linha do Vaticano II, como o memorial da morte e ressurreição de Jesus. É um banquete sagrado que foi confiado à Igreja. E há um conceito-chave, logo no início. Qual? A famosa frase, lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração, a forma como se reza, estabelece a lei da fé, aquilo em que se acredita. Ah, isso é muito interessante. Quer dizer que a maneira como a Igreja celebra a missa não é por acaso. Ela expressa e até molda a própria fé. Precisamente. Não é arbitrário. Mas, ao mesmo tempo, o documento fala numa tradição ininterrupta e, logo a seguir, fala em adaptação. Como é que isto funciona junto? Não cria ali uma certa tensão? Bem, eu diria que é uma tensão criativa. A instrução faz questão de mostrar essa continuidade, não é? Desde os apóstolos, passando pelos padres da Igreja, a Idade Média, Trento, até à reforma litúrgica do Vaticano II. Essa é a base sólida. Certo. No entanto, o próprio Vaticano II percebeu que as novas circunstâncias do mundo moderno pediam adaptações. Adaptações pastorais para que a liturgia fosse mais compreensível, mais participada. E que tipo de adaptações foram essas? Consegue dar exemplos? Olha, o exemplo mais óbvio e que a instrução menciona claramente é a permissão para usar as línguas vernáculas, quer dizer, a língua de cada povo na celebração. Que foi uma mudança enorme na prática. Enorme. Algo que já se tinha pensado séculos antes, mas só o Vaticano II implementou assim de forma geral. Outros exemplos. A importância que se voltou a dar à homília, como parte mesmo da liturgia da palavra. E também a recomendação para permitir a comunhão sob as duas espécies pão e vinho em mais ocasiões. O objetivo de estudo, como a instrução sublinha, é sempre o mesmo: facilitar uma participação mais profunda, mais frutuosa dos fiéis. É manter a essência, mas adaptar a forma. Percebo, mantém-se o essencial, mas ajusta-se a linguagem, alguns ritos para que a mensagem chegue melhor às pessoas hoje. Faz sentido. Então, vamos olhar para a estrutura da missa como ela é descrita. Fala-se de duas partes principais, certo? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Isso. Mas que formam um único ato de culto. Não são duas coisas separadas. Como é que isto se organiza? Começando pelos ritos iniciais. Qual é a ideia deles? Os ritos iniciais têm uma função muito clara. São de introdução e preparação. O objetivo é, no fundo, formar a Assembleia, que as pessoas se sintam comunidade a rezar juntas e prepará-las para ouvir a palavra de Deus e depois celebrar a Eucaristia de forma digna. E o que incluem esses ritos? Temos a entrada, normalmente com um cântico, que ajuda a unir as vozes, os corações.
Depois, a saudação do sacerdote ao altar e à Assembleia, que manifesta a presença de Cristo ali, naquela comunidade reunida. A seguir, o ato penitencial. E aqui é bom lembrar, a própria instrução esclarece, não é? Que este ato penitencial não é o sacramento da confissão. Exatamente, é importante não confundir. É um momento comunitário em que todos reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa condição de pecadores e pedimos a misericórdia de Deus, para nos prepararmos para celebrar os mistérios sagrados. Uhum. Logo a seguir, vem o Kyrie eleison Senhor, tendo piedade. Uma aclamação muito antiga, dirigida a Cristo. E em dias de festa, canta-se o Glória, um hino lindíssimo e muito antigo de louvor à Santíssima Trindade. E termina com a oração coleta. Isso. Esta primeira parte culmina na oração coleta. O padre convida o povo a rezar, há um breve momento de silêncio para cada um fazer a sua oração pessoal e depois o padre recolhe, daí o nome coleta, essas intenções numa oração dirigida a Deus Pai. Essa oração normalmente expressa o sentido da celebração daquele dia. Percebido. E depois desta preparação entramos na liturgia da palavra. A instrução diz algo muito forte aqui. É o próprio Deus quem fala ao seu povo. É muito mais do que ler uns textos antigos. Sem dúvida. É um momento de diálogo. Um diálogo entre Deus e a sua Assembleia. E a estrutura está pensada para facilitar esse encontro. Temos as leituras bíblicas, que são proclamadas a partir do âmbulo. Que é o lugar próprio para isso. Exato. Lugar digno para a palavra. Entre as leituras, temos o Salmo responsorial. Funciona como uma meditação, muitas vezes cantada, sobre a palavra que se acabou de ouvir. E antes do Evangelho, há uma aclamação. O Aleluia. Normalmente o Aleluia, sim, que é um grito de alegria pela boa nova que vai ser proclamada. Exceto, claro, no tempo da Quaresma, em que se substitui por outra aclamação. E a proclamação do Evangelho, essa é claramente o ponto alto desta parte da missa. Sim, é o clímax da liturgia da palavra. Por isso é que é rodeada de sinais de veneração especial. Pode ser incensado, é aclamado antes e depois. E normalmente é proclamado por um diácono, ou, se não houver, por um sacerdote. E depois do Evangelho vem a homília. Exatamente. A instrução diz que a homilia é parte integrante da liturgia e é necessária para alimentar a vida cristã. O objetivo é explicar as leituras, ou talvez outros textos da missa, à luz do mistério que se está a celebrar naquele dia. E a seguir à homilia, como é que a Assembleia responde? A Assembleia responde a esta palavra de Deus de duas formas principais. Primeiro, com a profissão de fé, o credo. Todos juntos afirmam as verdades essenciais da fé. Certo. E depois vem a oração universal, a oração dos fiéis. E este é um momento muito interessante, porque a instrução diz que aqui o povo exerce a sua função sacerdotal, aquela que vem do batismo. Como assim? Rezando por todos, intercedendo pelas necessidades da Igreja, do mundo, por aqueles que sofrem, pela comunidade local. É a voz da comunidade que se eleva a Deus em nome de toda a humanidade, no fundo. É um momento de grande comunhão. É assim. E vale a pena notar que a instrução também recomenda que haja momentos de silêncio sagrado dentro desta liturgia da palavra, para permitir que a palavra de Deus ressoe em cada um. Uma estrutura rica, muito dialogal mesmo. Agora, passamos para a segunda grande parte, a liturgia eucarística. Aqui é que chegamos ao coração do coração, não é? Exatamente. Tudo o que veio antes converge para aqui. Começa com a preparação dos dons. O pão e o vinho. O pão e o vinho, sim. Com uma gotinha de água misturada com vinho, que é um gesto simbólico muito antigo. Estes dons são levados ao altar, são os elementos que o próprio Cristo usou na última ceia. E a instrução valoriza que sejam os fiéis a apresentar esses dons. Sim, valoriza. Mesmo que hoje em dia seja mais simbólico, não é? Mantém esse sentido espiritual de oferta, de participação. Neste momento, pode haver incensação dos dons, do altar, do sacerdote, do povo, e também o rito de lavar as mãos por parte do sacerdote, que expressa um desejo de purificação interior. E então chegamos ao momento da oração eucarística. A instrução chama-lhe centro e ápice de toda a celebração. O que é que a torna tão fundamental? É porque é a grande oração de ação de graças e de santificação. É o momento em que, pela força das palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, a que chamamos epiclese, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. A consagração. Exatamente. E, embora haja várias formas de oração eucarística, todas têm elementos essenciais. Começa com um diálogo entre o padre e o povo e depois o prefácio. O prefácio é uma proclamação de louvor, de ação de graças a Deus Pai,
e varia conforme o tempo litúrgico ou a festa. E toda a gente se une a este louvor cantando o Sanctus, o Santo. Depois do canto do Sanctus, vêm os momentos talvez mais sagrados, não é? Sim, vem a Epíclese, como disse, a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Depois, a narração da instituição e a consagração. Aqui, o sacerdote age in persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça da Igreja, e pronuncia as palavras que Jesus disse na última ceia. Este é o momento central da transformação. Certo. A seguir, a Igreja faz a anamnese, ou seja, recorda e torna presente o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, a sua ressurreição, a sua ascensão. E depois há ainda a oblação e as intercessões mencionou há pouco. Correto. Na oblação, a Igreja oferece ao Pai, no Espírito Santo, a vítima imaculada, que é o próprio Cristo, e pede que os fiéis aprendam a oferecer-se a si mesmos, juntamente com Ele. E as intercessões mostram que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, a do céu e a da terra. Reza-se pelo Papa, pelo Bispo local, por todos os membros da Igreja, pelos vivos, pelos defuntos. Uau! E toda esta grande oração termina com a doxologia final. É um hino de glória à Trindade. E toda a Assembleia responde com um amém forte, confirmando tudo o que foi dito e feito. É impressionante a densidade, a profundidade teológica e espiritual que cabe nesta única oração. E a seguir o que vem? O rito da comunhão. Exatamente. O rito da comunhão prepara diretamente os fiéis para receberem o corpo e o sangue do Senhor. Começa com a oração que o próprio Jesus ensinou, o Pai Nosso, rezado por todos. Depois, o rito da paz. Aqui, os fiéis manifestam a comunhão na Igreja, a caridade mútua, antes de participarem do mesmo pão. A instrução pede que este gesto seja sóbrio, contido. Certo. A seguir, um gesto muito significativo, a fração do pão. O sacerdote parte o pão consagrado, é um gesto que vem da última ceia e que até deu o primeiro nome à Eucaristia. Chamava-se fração do pão. Ah, não sabia. Sim, e simboliza que, embora sejamos muitos, formamos um só corpo ao comungar do único pão da vida, que é Cristo. Este gesto é acompanhado pela invocação Cordeiro de Deus. E a comunhão em si? Há alguma recomendação especial na instrução? Sim. Depois de uma preparação pessoal em silêncio e de um ato de humildade conjunto, os fiéis aproximam-se para comungar. E a instrução expressa um desejo muito claro: que os fiéis, sempre que possível, recebam o corpo do Senhor que foi consagrado naquela mesma missa. Por que essa preferência? Porque manifesta mais claramente a participação no sacrifício que está a acontecer ali, naquele momento. Depois, o canto da comunhão acompanha a procissão, expressando a união e a alegria de quem comunga. E depois da distribuição, prevê-se um tempo de silêncio ou um cântico de louvor. O rito termina com a oração depois da comunhão, que pede a Deus os frutos do mistério que se celebrou. E depois a conclusão. E depois, os ritos de conclusão. Simples. A bênção final e a despedida, que envia os fiéis para irem viver no mundo aquilo que celebraram na missa. Fica claríssimo que nada é ao acaso. Cada passo tem um propósito, um significado profundo. Mas a missa não é só ritos, é feita de pessoas. Quem faz o quê? A instrução fala numa ação comunitária, mas com papéis diferentes. Não é só o padre que celebra, pois não? Não, de modo algum. A instrução é muito clara. A celebração é a ação de Cristo e da Igreja, que é o povo santo reunido e ordenado sob a direção do bispo. Existe sim uma diversidade de funções, de ministérios, que reflete a natureza da Igreja, que é ao mesmo tempo hierárquica e comunitária. Ok. O bispo, claro, é o principal liturgista na sua diocese. O presbítero, o padre, preside a Eucaristia, in persona Christi Capitis, como já dissemos, oferece o sacrifício em nome de toda a Igreja, guia a oração. O diácono também tem funções próprias muito importantes. Proclamar o Evangelho, assistir o padre no altar, instruir os fiéis, distribuir a comunhão. E os leigos, onde entra o tal povo de Deus, descrito como sacerdócio real. Qual é o papel ativo deles? O papel dos leigos é absolutamente fundamental. Eles não são de forma alguma meros espectadores passivos. São chamados a oferecer o sacrifício espiritual não só pelas mãos do sacerdote, mas juntamente com ele. E aprendem a oferecer a sua própria vida, o trabalho, as alegrias, os sofrimentos, tudo em união com o sacrifício de Cristo. E essa participação vê-se nas respostas, nas aclamações, nos cânticos, nos gestos, nas posturas corporais que são comuns a todos.
A instrução valoriza muito essa unidade exterior porque é sinal da unidade interior. E para além dessa participação que é de todos os batizados, há ministérios específicos para leigos, certo? Exato. Para além dessa participação comum, há ministérios específicos. Os mais conhecidos são talvez o acólito e o leitor. Quais são as funções deles? O acólito é instituído para servir o altar, ajudar o diácono e o padre. E pode também, como ministro extraordinário, distribuir a Sagrada Comunhão em certas situações. O leitor é instituído para proclamar as leituras da Bíblia, exceto o Evangelho, e também pode propor as intenções da oração universal. Certo. Mas para além destes, há muitas outras funções que os leigos podem fazer. O salmista, que canta o salmo, os membros do coro, a escola cantormo, o comentador, que pode dar breves explicações, quem acolhe as pessoas à entrada, quem recolhe as ofertas, enfim, muitas funções. E a instrução insiste na importância da formação e da preparação adequada para todos. E, claro, da coordenação entre todos. Falamos da estrutura, das pessoas, mas o espaço físico e os objetos que se usam também comunicam, também têm importância, não é? O que diz a instrução sobre a igreja, o edifício? Sim, tem muita importância. O princípio geral é que o espaço sagrado deve facilitar a celebração e promover a participação ativa. Deve mostrar a natureza hierárquica da Assembleia, mas ao mesmo tempo favorecer a unidade e a comunicação. O presbitério, que é a zona do altar, do ambão, da cadeira do padre, deve distinguir-se da nave, mas de forma harmoniosa e ser espaçoso. E o altar é o centro de tudo. É o centro nevrálgico, sim. A instrução descreve-o de duas formas. É a ara do sacrifício e, ao mesmo tempo, a mesa do banquete do Senhor. Recomenda que seja fixo, de pedra natural, pelo menos a mesa, único e construído afastado da parede, para se poder andar à volta e celebrar voltado para o povo. E o ambão e a cadeira presidencial? O ambão era da palavra de Deus. Deve ser um lugar digno, fixo, não uma simples estante que se põe e tira, tendo que corresponder à importância da palavra. A cadeira presidencial, por sua vez, deve mostrar a função de quem preside em nome de Cristo, mas sem parecer um trono. Deve estar num sítio visível e que facilite a comunicação com todos. E já falamos do pão e do vinho, mas a instrução até detalha como devem ser. E os outros objetos? Os cálices, as patenas, as vestes? Sim, há normas precisas. O pão, como disse, ázimo, na tradição latina, só de trigo, feito recentemente. O vinho, natural, de uva, puro. Os vasos sagrados, o cálice, a patena, devem ser de material nobre, metal ou outros materiais que sejam considerados nobres e sólidos, conforme o que as conferências episcopais aprovarem, mas sempre com dignidade. E as vestes? As vestes sagradas também têm o seu simbolismo. A alva, a túnica branca, é comum a todos os ministros. Depois, por cima, o diácono usa a estola a tiracolo e a dalmática. O padre e o bispo usam a estola ao pescoço e a cásula. Estas vestes indicam a função de cada um e ajudam ao decor da celebração. E as cores que vemos mudar ao longo do ano, o branco, o vermelho, o verde, o roxo, têm um significado. Tem, sim. A instrução explica o simbolismo tradicional. Branco para a Páscoa, Natal, festas do Senhor, de Maria, dos Anjos, dos santos não mártires, simboliza pureza, alegria, glória. Vermelho para o Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, Pentecostes, festas dos mártires, o fogo do Espírito Santo, o sangue. Verde para o tempo comum, esperança, crescimento. Roxo para o Advento e a Quaresma, e também para os defuntos, penitência e preparação. O preto é opcional para defuntos. E o rosa, que às vezes se vê, pode usar-se em 2 domingos especiais como sinal de uma alegria antecipada. Interessante. E um princípio geral para tudo isto, espaço, objetos, vestes, é o que a instrução chama de nobre simplicidade. Ou seja, evitar tanto a pobreza, que parece desleixo, como a ostentação exagerada. Percebe-se que há uma estrutura muito detalhada, mas ao mesmo tempo, falou antes da adaptação, há espaço para escolhas, para flexibilidade dentro disto tudo? Sem dúvida. Não é uma rigidez absoluta. A própria instrução prevê muitas escolhas que o padre pode e deve fazer, pensando sempre no bem daquela assembleia concreta.
Por exemplo, escolher o formulário da missa em certos dias, optar entre leituras diferentes ou versões mais longas ou curtas, escolher certas orações e, claro, escolher os cânticos mais adequados. Uhum. E depois há missas para circunstâncias especiais, casamentos, funerais, por várias necessidades como a paz pelos doentes ou em honra de um santo que tem textos próprios. E para além destas escolhas mais, digamos, pontuais, existem adaptações mais profundas, talvez ligadas a diferentes culturas. Sim, a instrução toca nesse ponto, que é muito importante hoje, com a igreja presente em tantas culturas diferentes. Compete às conferências episcopais, aos bispos de uma região, estudar e propor a Roma adaptações que achem úteis ou necessárias. Como, por exemplo? Podem incluir gestos, posturas, cânticos, até a introdução de elementos culturais que enriqueçam a expressão da fé. É o que se chama inculturação. Mas atenção, isto precisa de muito discernimento e da aprovação final da Santa Sé. Para garantir a unidade. Exatamente, para garantir que se mantenha a unidade substancial do rito romano e que as adaptações estão em harmonia com a fé católica. O objetivo é que a liturgia consiga, digamos, falar a língua da cultura local, sem perder a sua identidade e a comunhão com a Igreja toda. É um equilíbrio delicado, que está sempre a ser trabalhado. Uau, é realmente um universo de significado por detrás da missa. Fica claro que não é um ritual rígido, imutável, mas uma realidade viva. Tem uma estrutura sólida, com raízes na tradição, mas tem também capacidade de adaptação e um foco muito grande na participação das pessoas. Olhando para tudo isto, qual seria assim a grande mensagem para quem participa na missa regularmente? Olha, eu penso que a grande mensagem é um convite à profundidade. É perceber que cada palavra, cada gesto, cada elemento ali na missa tem um propósito, tem uma história, tem uma carga teológica. Conhecer um bocadinho melhor esta estrutura e o seu significado, como a instrução nos ajuda a fazer, pode mesmo transformar a nossa participação. De que forma? Pode ajudar a passar de uma assistência mais passiva, talvez, rotineira, para uma vivência ativa, consciente e que nos transforma por dentro. É um convite a saborear a riqueza da tradição, a valorizar a unidade da Igreja, que celebra o mesmo mistério em todo o mundo, mas também a apreciar a beleza das diferenças e adaptações legítimas que tornam a celebração mais próxima da vida de cada comunidade. Fica então a reflexão final para quem nos ouve. Como é que esta estrutura toda, que às vezes pode parecer complexa, na verdade serve para nos aproximar do mistério de Deus que celebramos? E de que forma é que conhecer as regras do jogo, digamos assim, pode ou talvez até nem sempre possa enriquecer a nossa experiência espiritual, pessoal e comunitária da Eucaristia? Fica a pergunta no ar. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise da instrução geral do Missal Romano.